o valor que tu vais, aquilo que tu podes valer no mercado de trabalho está diretamente proporcional àquilo que tu E é conheces. exponencial praticamente até ao infinito. Então, bem-vindos a mais um episódio do Abra o Jogo. Este episódio é super especial. Foi combinado, marcado e está a ser executado também de uma forma super especial com um convidado que vocês vão ver e vão apreciar. O Abdel, nós conhecemos de uma forma muito engraçada, caricata, e ele é das pessoas, e vocês já vão ter a oportunidade de o conhecer um bocadinho melhor, mas é uma das pessoas que, quando o conheci, eu percebi, há uma expressão que é o walk the talk, não é? Aquelas pessoas que são congruentes na sua mensagem, e eu acho que tu és uma pessoa que andas aquilo que dizes e que demonstras aquilo que dizes, não é só falar, e portanto eu acho que vocês vão adorar conhecer o Abdel, e é isso. Vou pedir ao Abdel para se apresentar sucintamente antes de começarmos o nosso jogo. Abdel, Excelente. então. Olha, antes de mais, obrigado eu por poder estar aqui, não é, contigo e partilhar este momento e partilharmos este momento em conjunto, acima de tudo. Então quem é que sou eu? Abdel é pai, em primeiro lugar, pai de 3 meninas, marido, e obviamente que empreendedorismo é algo que sempre foi não, ganhei-lhe o gosto à medida que fui crescendo na minha profissão, e aquilo que eu faço hoje é ajudar outras pessoas a criarem algo diferente, mas acima de tudo a conquistarem o seu verdadeiro potencial, seja ele em que área for, a nível pessoal, profissional, mas especificamente quero levar mais pessoas a perceberem que todos nós podemos criar a sua própria economia, não temos que depender de uma economia para ela. Achas mesmo que, pegar já aí em duas coisas que disseste, tu disseste que tu nem sempre eu ganhei o gosto pelo empreendedorismo, mas ainda há bocado quando estávamos a tomar um pequeno almoço disseste-me, não consigo deixar de pensar, olho para as coisas, estamos aqui, estou num café, estou a pensar no negócio, o que é que nós é... Isso foi algo também que apareceu com o tempo, ou sempre foste assim? Porque eu não consigo detalhar com minúcia a altura em que comecei a ser empreendedor ou não. Sempre tive isto... E essa é uma pergunta que queria fazer, que era... São duas perguntas, desmultiplicando. Sim. Se sempre tiveste essa vontade de fazer, ou se realmente foi algo que nasceu com o tempo, ou cresceu com o tempo, ou ali com alguma mudança. E depois a segunda pergunta é se achas que toda a gente, como tu disseste, toda a gente pode ter a sua própria economia, se toda a gente pode ser empreendedora. Faço-te já duas perguntas assim de rajada. Ok, eu começo pelo fim. Sim. Número 1, eu não acredito... Vamos lá ver. Toda a gente, se quiser, pode ser empreendedor. Porque eu acho que o empreendedorismo é algo que é como qualquer outro skill. Tu podes aprender. Okay? E aquilo que eu gosto de dizer às pessoas é exatamente isso. É não me perderem a fé. Ou seja, não é porque o outro é empreendedor então eu não consigo ser. Nem todos os empreendedores nasceram com a mente empreendedora. Okay? Então, toda a gente que queira pode fazê-lo. Vai toda a gente fazer? Claro que não. Ainda bem, graças a Deus. Claro, porque senão também não haveria empregados, não é? Há só empregadores por aí fora. Mas também, para esclarecer às pessoas, também têm uma ideia muito errada das vezes do empreendedorismo. Acham que empreendedorismo é só ter negócios. Empreender não é só ter negócios. Okay? Mas pronto. Mas basicamente é isso. Eu acho que toda a gente pode desenvolver essa capacidade. Todos nós temos a capacidade, se quisermos, porque aqui é muito à base disso, mas nem toda a gente vai fazê-lo e ainda bem. Portanto, essa é a segunda pergunta. Para mim, eu sempre fui uma pessoa curiosa no sentido de perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem. Gosto de coisas controversas às vezes, porque dá-me uma vontade de perceber o que é que está ali. Quando dizes controverso, o que é que para ti é controverso? É aquilo que a maioria não está a olhar e a maioria não está a fazer. Ou seja, não é só aquela coisa que as pessoas vão porque toda a gente está a ir. Por exemplo, toda a gente acha que o sistema educacional é uma coisa engraçada, nós como estávamos a falar há bocado, que todos nós devemos ir para a escola, aprender a ler e escrever, depois faculdade, depois emprego. Depois... Eu também vivi isso, mas eu cheguei a uma altura que eu percebi, tem que haver outra coisa. Se toda a gente está a ir neste sentido, quem está a ir no sentido inverso não pode ser maluco, não é? Então é mais nesse sentido de perceber o que é que se passa, o que é que a maioria não está a fazer, que eu posso, se calhar, fazer. Agora, o empreender em si, eu acho que eu aprendi, como eu estava a dizer, é uma capacidade, se tu estiveres predisposto a... Eu acho que veio em consequência de eu descobrir quem eu era. Portanto, quando eu comecei a investir em mim, autoconhecimento e perceber quem eu era, eu percebi que o meu eu é muito mais diverso do que aquilo que eu estava a viver. Isso quando tu dizes o descobrir quem eu era, ou o que eu era, é qualquer coisa como o teu propósito de vida, ou não, mais ou menos? Também é. Ou seja,
Quando eu digo isso é que, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que vai perpetuando uma série de coisas em termos da nossa própria identidade. Não é? E nós muitas vezes não paramos sequer para pensar na nossa identidade. Porque nós sequer temos tempo para isso, não é? Não temos tempo, nós não criamos tempo para isso. Porque ninguém tem tempo, na realidade. Nós criamos para as coisas que são relevantes. E nós fomos andando num comboio, que eu chamo um comboio social. E esse comboio social passa muito por aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, nós nascemos, os nossos pais dizem, olha, vai para a escola, tira boas notas, para poderes ter um emprego seguro e saudável e whatever, para poderes crescer, depois tens a tua família, compras um carro, compras uma casa, agora continuas a trabalhar numa empresa, pá, tenta evoluir dentro da empresa onde tu estás, para ver se chegas a um cargo topo, por aí fora. E isso é uma mentalidade, desculpa interromper-te, mas isso é uma mentalidade que entrou com uma coisa que ainda estava a pensar nisso ontem ou anteontem, que é, houve-se imensas vezes as pessoas com os julgamentos de dizer, tu tens 35, já devias ter uma casa, tens 30 Exato. anos, já devias ter casado, Exatamente. tens 30 anos, devias ter um emprego estável. Porra, isto fazia sentido em 1965, quando a esperança média de vida era de 65 anos. Quer dizer, era suposto tu teres um emprego e uma casa e teres filhos quando ias morrer daqui a 25 anos. Pois. Hoje em dia as pessoas vivem a 80, 85, 90 anos. Portanto, é suposto estar casado aos 30? É suposto estar casado, ponto final? É a minha pergunta. É suposto saberes o que é que vais fazer profissionalmente aos 50? E se não souberes? Qual é o problema? Tens tanto, mas qual é o problema? Percebes? E eu acho que a sociedade, houve aqui um hiato, um gap, que é nós não nos atualizamos. Nós ficámos parados em 1960, onde as pessoas morriam aos 55 e, portanto, era normal tu teres que saber o que é que ias fazer 20 anos antes de morrer. Hoje em dia nós vivemos tanto que há tempo para escolher. Há tempo para escolher o que é que queres fazer. E se não souberes o que queres fazer profissionalmente aos 30, so what? Qual é o problema? E eu vivo e concordo plenamente com isso hoje em dia, não é? Mas como eu estava a dizer, em algum momento da nossa vida, tu provavelmente passaste pelo mesmo, vai para a faculdade, vai para não sei o quê. Sim, existe muito essa pressão da sociedade, dos nossos pais, dos líderes, dos professores, por aí fora, porque não sabem mais. Eles não estão errados. Os meus pais, quando quiseram que eu me formasse academicamente, eles estavam a querer dar-me aquilo que eles não tiveram. Claro. E na realidade eles não estão errados. E viveram num contexto, que aí estava a dizer, é isso. Viveram num contexto que isso fazia muito sentido ser daquela maneira. Então eu não julgo isso. Mas eu vivo num contexto diferente. Claro. E eu posso mudar esse paradigma. E as tuas filhas e os meus filhos igualmente, não é? Claro. Nada do que nós estamos a fazer, se calhar eles vão olhar para aquilo daqui a 20 anos e acharem engraçado. Vamos dizer, olha aqueles tatuagens, ali sentados naquela altura. Sim, mas por isso também, isso leva-me a outra, que é um tema super interessante e que para mim dá-me imenso prazer discutir, que é o sistema de ensino. Nós estávamos a falar no elevador, continuamos já aqui a falar, que é, e eu estava-te a dizer que eu acho que não se, e vou-te fazer uma pergunta já a seguir, eu acho que não se criam as condições, ponto número 1, não se criam as condições em Portugal, e eu acho que em poucos sítios no mundo, para as crianças saberem, perceberem o que é que, serem empreendedoras, haver aquele problem solving, que é tentarem resolver problemas em vez de estarem a aprender as linhas dos comboios e as dinastias, estás a ver? Não se ensina empreendedorismo cá. Tu nos Estados Unidos tens disciplina de empreendedorismo na escola e tens disciplinas como Home Economics, em que tu sabes quanto é que custam as coisas para viver, e nós cá andamos a falar ainda dos reis e da... Estás a perceber? E eu acho que o nosso sistema de ensino está errado desde a primeira classe, do primeiro ano, até à faculdade, partindo pela faculdade. Enquanto tu tens, tirando medicina, tirando engenharia, tirando 2 ou 3 cursos em que tu precisas de saber mesmo saber científico, para mim eram 2 anos de saber científico e o 3º ano era ir buscar soft skills a outras valências. Um arquiteto, claro que tem que perceber de AutoCAD, de outros programas de arquitetura, tem que perceber de engenharia, mas também vai ter que, se quer abrir o seu ateliê, vai ter que perceber de comunicação, vai ter que perceber de empreendedorismo, como é que eu abro um ateliê, como é que eu vendo o meu produto, como é que eu me vendo a mim, de marca pessoal, o que é que seja. E, portanto, para mim, no último ano, tu já devias estar a procurar era mais soft skills e não era continuar a dar o mesmo. E, portanto, a minha pergunta é nesse sentido, que é: achas que o sistema de ensino está adaptado àquilo que são as necessidades do dia-a-dia, e o que é que achas, não estando, e eu acho que já sei um bocado qual é a tua resposta, não estando, o que é que achas que se poderia fazer, sabe, desde a base até ao topo para mudar isso? Eu acho, respondendo rapidamente, não está. O sistema de ensino como está neste momento é completamente obsoleto, por aquilo que estávamos a falar há bocado, que é o contexto não enquadra. O sistema educacional como está agora, se formos a ver, olharmos para a história, está desenhado para quando? Para a Revolução Industrial. Pronto, não é agora. O contexto estamos completamente fora do contexto, número 1. Número 2,
não se ensina. E, repara, o sistema educacional, para nós hoje, conseguimos olhar para isso de fora e perceber isso e perceber que está errado. Quem lá está não percebe. O que está a acontecer neste momento é que todas essas coisas que tu disseste e bem, que deveria ser ensinado na escola, ia fazer uma coisa errada. Porque, vamos lá ver, se nós analisarmos isto deep, vais perceber que o sistema educacional está montado por um grupo restrito de pessoas. E beneficia um grupo restrito de pessoas. Porquê? O sistema educacional, serve para empoderar as pessoas, desenvolverem alguns skills, mas serve principalmente para manter as pessoas num sistema económico. Porquê? Repara nisto. As pessoas endividam-se para ir para a faculdade. Os pais têm que pagar. E depois disso, têm que pagar essa dívida. Como é que fazem isso? Têm que ir para o trabalho, para o mercado de trabalho. Okay? Ou seja, as escolas não estão feitas para te ensinar a ti e a mim a fazermos aquilo que nós fazemos hoje. Porque eles não pensaram nisso. Eles pensaram, nós queremos pessoas a pagarem o quê? As taxas. A pagar os impostos. Então essas pessoas têm que terem um trabalho. E esse trabalho nós conseguimos controlar, conseguimos receber dessas pessoas em primeiro lugar antes delas receberem. Por isso é que as pessoas nunca perceberam porque é que recebem dia 30 e não recebem dia 1. Porquê? Porque eles são os últimos a receber na cadeia por essa razão. Porque o sistema tem que ser pago primeiro. Pronto. Então o sistema foi montado para isso. Agora, mesmo nas áreas, nos cursos mais técnicos, tu dizes, eu posso dizer que sim e não. Eu sou formado em Engenharia Mecânica. E mestrado em Engenharia Mecânica na área de energia. Pois. O que é que eu faço disso? Zero. Okay? É isso. Porquê? Porque também vai de encontro àquela pergunta que me fizeste há pouco, que é, nós não temos que saber o que é que nós vamos fazer. Aliás, nós não sabemos. Agarra-se num miúdo e mete-se na faculdade aos 18, 19, 20 anos. O que é que esse puto sabe? O que é que eu sabia nessa altura? Zero da vida. Zero. Nem aos 30, há malta que nem aos 40 sabe o que quer da vida. E está tudo bem? E está tudo certo, é isso que eu quero dizer. Ou seja, não devia haver essa pressão. Como é que eu acho que o sistema educacional devia ser? Olha, eu acho, e eu ando a defender isto há algum tempo, e se calhar tu partilhas essa mesma opinião que eu, que é, eu não estou a dizer acabem com o sistema educacional, não é essa a ideia. A ideia aqui é nós colocarmos a educação no contexto atual. Então, para mim, eu acho que nós devemos ir para a escola aprender a ler e a escrever, e aqueles conceitos básicos que toda a gente precisa saber. Mas acho que muito cedo nós precisamos aprender sobre dinheiro, por exemplo. Nós muito cedo precisamos de aprender e perceber a importância que tem a comunicação, como tu falaste, e as vendas. Repara, vender tudo. Nós estamos constantemente a vender todos os dias. E as pessoas têm um pavor à venda. Porquê que será? Porque existiu durante muito tempo um conceito muito negativo à volta disso. Eu não estou a dizer que todos os vendedores são top. Aquele estereótipo de vendedor da banha da cobra, não é? Que quer vender, quer enganar, não é? Mas isso há 20 anos atrás funcionava, porque não havia conhecimento. Hoje em dia isso não funciona. Por isso é que eu digo que há uma grande diferença entre um vendedor profissional e um vendedor amador. Okay? Porquê? Porque há 20 anos as pessoas não tinham conhecimento. Tu ias para comprar um carro, não sabias nada do carro. E o vendedor podia inventar a história mais linda que quisesse só para te vender aquele carro. E tu compravas, baseado nessa história. Hoje em dia nós sabemos... Tens acesso a tudo, vais lá, já sabes o que é. Tu sabes mais que o vendedor. Claro, sabes mais que o vendedor. Vais lá formalizar praticamente a compra, não é? Exatamente, porque já fizes as tuas pesquisas por aí fora. Mas isto para dizer o quê? Que eu acho que o sistema educacional devia ser: eu vou para a escola, aprendo a ler e a escrever, aprendo as coisas básicas, aprendo esses skills, comunicação, vendas e por aí fora, as skills interpessoais, como é que eu me relaciono com pessoas na vida real, ok? E aos 18 anos, mais tardar, 16, 17, 18 anos, nós devemos estar a trabalhar, todos. Mas sem uma coisa que acontece muito: eu podia trocar, eu deveria trocar de emprego a cada 6 meses. Literalmente, eu acho que eu devia experimentar uma cena, não é isto. Experimentar outra, não é bem isto. Experimentar. E andar este ciclo durante 10 anos. Dos 18 aos 28, eu só devia estar a experimentar cenas novas. Sem repercussões da sociedade, sem olharem para mim como, mas já tiveste 10 empregos. Mas isso quer dizer que eu estou à procura de uma cena diferente 10 vezes. Sempre a bater na mesma tecla. Assim. Ok? Então eu acho que é assim que devia ser. E aos 30, ou aos 35, quando for o timing, seja estamos aqui a falar de um timing, um intervalo, mas pode ser o tempo que for preciso. Tu já encontraste uma coisa que gostas de fazer, porque isto é fundamental. As pessoas nunca perceberam bem porque é que se diz para empreender é fundamental encontrar uma cena que gostes. As pessoas nunca perceberam, acham que é um fluffy. Enfim, não, é porque tu vais ter que engolir muito sapo feio, vais ter que fazer muita merda que tu não queres fazer. Portanto, é bom que tu gostes disso, porque vai correr mal, antes de correr bem. Então, nessa altura que eu já identifiquei algumas coisas que eu gosto, agora, se eu me quiser especializar, vou à faculdade.
porque eu já identifiquei uma coisa e então vou à faculdade. Se tu reparares, o rácio do sucesso académico nas faculdades é superior para pessoas maior de 30 anos. Sim, pois. Porquê que acham que é? As peças do puzzle já encaixaram e já tens mais uma noção do caminho. Não é? Claro, porque um miúdo aos 20 anos vai para a faculdade, mas a faculdade é como se fosse um outro bar também, não é? É borga, é festa, porque ainda não viveu, ainda se calhar nem sequer identificou. Sabes como é que eu uso uma analogia para explicar o sistema educacional? Principalmente ensino superior, que é... Imagina o teu filho tem que idade? O mais velho tem 8. Ok, excellent. Imagina tu, como é que ele se chama? Guilherme. Imagina que vais ter com o Guilherme e diz-lhe assim, olha, Guilherme, hoje vamos passear e o pai vai-te levar a uma gelataria. Ok? Chegam à gelataria e diz ao Guilherme, olha, qual é que é o gelado que tu queres? Escolhe aí o sabor. O Guilherme, entusiasmado, gelado, escolheu um sabor. Tu agora dizes, ok, tudo bem, está escolhido, paga já pelo gelado, vamos pagar já pelo gelado, mas só vens buscar o gelado daqui a 3 anos. Ao fim de 3 anos, o Guilherme está na faculdade, que já pagou, upfront. Está na faculdade e está a fazer, mas está cansado, quer um gelado, meu. Eu paguei por um gelado, eu ainda quero um gelado. Claro. O que é que acontece? Passados 3 anos, voltas com o Guilherme à mesma gelataria. Diz, olha, qual é que era o sabor que tu querias? Vou-te dar aqui a experimentar algumas, mas depois tu dizes qual é que tu gostas. Dá-lhe um sabor, ele experimenta, não é aquilo que ele gosta. Ele diz, olha, eu fico com este. Porquê? Porque já estou farto de esperar, meu. Não vou esperar mais. Eu vou fazer isto, vou comer este sabor. O que é que acontece? Ele não gosta desse gelado. Mas se for preciso, vai comer esse gelado durante anos a fio. Em prol do quê? Daquilo que eu chamava do comboio social. Já acabei a faculdade, ok? Comecei a trabalhar, agora daqui a bocado vou construir uma família. Já me endividei, entretanto. E depois tem que comprar um T2, e depois nasce o miúdo, tem que comprar um T3, depois nasce não sei o quê, tem que comprar, depois endivido-me, é aquele rat maze, não é? Aquele labirinto, não é? Porquê? Porque é a cena, nenhum puto vai papar isso. Tu não vais dizer ao teu filho que vais comprar um gelado hoje, mas só daqui a 3 anos é que ele vai dizer, pai, mas estás maluco? Não, eu não quero. Então isto é o sistema educacional na faculdade. As pessoas pagam para entrar, ficam aqueles 3 anos, saem da faculdade, o que é que fazem? O primeiro emprego que encontram, está-se bem. Porquê? Já estão fartos de esperar e têm uma dívida para pagar. Então as pessoas não têm sequer tempo para escolherem aquilo que querem fazer. Porquê? Nem sequer conseguirem identificar. Porque nós só conseguimos identificar um prato preferido... É quando experimentas o prato. Quando tu experimentas vários pratos. E nós não temos tempo para isso no sistema educacional como está montado. E depois começas a ter o quê? Pessoas dependentes de um sistema que beneficia o sistema. E para eles está tudo bem. Claro. Por isso é que não se criam empreendedores a essa fase. Mas sabes que é muito engraçado. Olha, mas vamos só começar a jogar, porque senão daqui a bocado, e eu faço a pergunta, vamos começar a jogar o nosso jogo, porque senão ficam aqui os dados a ganhar pó. Olha, podes jogar tu, podes carregar aqui no dado, vais lançar 6. Portanto, o teu é este. Portanto, 6, vai parar ali, e agora sou eu. Dá no 4. 1, 2, 3, 4. Aí, olha, tenho já. Vais-me fazer uma pergunta. Escolhe aí dessas duas, comece bem. Ok, então eu posso escolher as preferidas, né? Ou preferias? É, sim. Preferias ser uma pessoa que recebe maus conselhos ou uma pessoa que dá maus conselhos? Uau. Preferia ser uma pessoa que dá ou recebe maus conselhos? Isso. Eu acho que preferia ser uma pessoa que recebe... Eu acho que preferia ser uma pessoa que recebe maus conselhos, porque eu consigo mitigar e consigo resolver algum tipo de erro. E eu lido bem com o erro, aliás, tínhamos falado sobre isso. Se alguma coisa correu mal, eu sou bom a resolver o erro e a fazer outra vez do que viver com a pressão de ter dado um mau conselho. Eu prefiro não aconselhar quando não tenho a certeza, ou pelo menos a maior parte da certeza, do que aconselhar mal. E portanto eu preferia viver com a receber maus conselhos. Sim, sem dúvida. Um mau conselho, não é maus conselhos sempre, mas um mau conselho. Então é isto a jogar. 4. 2, 3, 4. Agora jogo eu. 4 também. 1, 2, 3, 4. Roll again. E 5. 1, 2, 3, 4, 5. E olha, estou a papar os desafio. Olha, eu vou limpar isto tudo. Não, escolhe um desafio. Desafio. E a seguir vamos para as nossas perguntas outra vez. Ok, vou escolher aqui uma. Ias dar uma palestra de 50 pessoas, para 50 pessoas, mas dessas podias escolher 4. Quem escolhias pode ser uma pessoa do mundo inteiro.
Já. 4 para assistir à palestra. Sim. Ias dar uma palestra, mas dessas podias escolher 4, já. Ok, então 4 pessoas para assistir à minha palestra. Tricky question. Eu acho que não vou escolher os meus 3 filhos e a minha mulher, porque isso seria demasiado óbvio. Deixa-me lá escolher outras 3 pessoas assim um bocado mais conhecidas. Eu escolheria... Olha, se calhar falando na senda daquilo que temos estado a falar do empreendedorismo e do sistema educacional, eu acho que escolhia um dos responsáveis pelo nosso sistema de ensino, alguém que pudesse agir. Tens que dar nomes. Tem que dar nomes. Quem são essas 4 pessoas? Então pode ser. Opa, isso agora assim com nomes é difícil, essa pressão. Podia ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Okay, podia ser. E essas pessoas podem ser a nível internacional, não é? Podem, ok. Então Ou pode ser o professor Marcelo. É isso. Podia ser o meu filho mais velho. Podia ser 2. Podia ser. Que pergunta de caraças, agora assim de repente. Deixem-me pensar. Sem pressão. Sim, claro, 100%. Podia ser o Jeff Bezos. Okay. E podia ser... Não vou escolher o Elon Musk. Escolhi o Bill Gates, pronto. Okay. Para ter assim um grupo assim muito power dentro da sala onde eu ia dar a palestra. Essas são as 4 pessoas. Portanto, o professor Marcelo, o meu filho mais velho, ficava um grupo engraçado. O Bezos e o Bill Gates eram as pessoas que eu escolhi. Certíssimo. Então, e agora, passando aqui, continuando com as nossas perguntas, eu ia pegar numa das coisas que tu disseste ainda para fecharmos aqui esta parte do sistema de ensino, antes de passarmos para a parte do empreendedorismo, e temos estado sempre assim um bocado à volta das duas coisas, e vamos continuar. És pai de 3 meninas. Disseste que, e muito bem, eu também defendo que dos 18 aos 28 ou aos 30 eles deviam estar a experimentar coisas, e portanto as tuas meninas deviam ser empoderadas e como é que, pensando na prática e pensando na tua filha mais velha, que tem que idade? 7, quase a fazer 8. Pronto, 7, então temos, elas têm... Que idade é que têm as outras? A Alicia tem 7, a Lia tem 4, vai fazer 5, e depois a terceira tem 10 meses. Está quase a fazer faz um ano em dezembro. Então temos os filhos todos assim. É? Sim, o meu é 8, 5 e a Camila 3. Ok. Mais nova que é mais velho que tu. Okay. Pensando nas tuas meninas, responde-me com sinceridade, se achas que quando ela fizer 18, estás preparado para abrir mão conscientemente da tua menina e dizer assim, olha, vai, conhece o mundo, conhece a vida, faz-te a vida, porque eu também empiricamente e a nível teórico também é aquilo que pretendo fazer. Não sei se na prática esse salto se vai dar assim com tanta facilidade. A minha pergunta é, achas que vais sentir facilidade em libertar as tuas meninas e o que é que fazes hoje em dia já para as empoderar e para as emancipar nesse sentido? Excelente. É assim, isso, antes de eu responder isso, deixa-me fazer uma coisa que eu acho que é importante. Sim. Eu, portanto, sou da Guiné, não é? Nasci na Guiné. Eu, aos 11 anos, os meus pais mandaram para vir estudar cá, de Portugal. Vieste sozinho? Sozinho. 11 anos. E vim estudar para uma escola militar. Portanto, eu cresci... Aliás, tu vês isto. Eu cresci nos pupilos do exército. Ok? Vim sozinho, aos 11 anos. E seria impensável eu fazer isto para as minhas filhas. Agora, mas lá está, o contexto é diferente. Não é? Porque às vezes as pessoas também crucificam e fazem, não sei o quê, mas acho que é importantíssimo olharmos ao contexto. O contexto era diferente. Os meus pais queriam me dar, aquilo era uma oportunidade que surgiu, uma bolsa de estudo, que eu fui fazer os testes, passei nos testes, e era uma oportunidade. Eu não estava preparado para isso, como é evidente. Porque é que isto é importante eu ter mencionado isto? Porque eu não faria exatamente isso, dessa maneira, porque o contexto atual também não haveria necessidade para. Mas aquilo que eu faço para preparar as minhas filhas, principalmente a mais velha, porque as outras ainda são mais pequenas, mas é a Alicia. Ainda ontem estava no evento, na palestra, e estava a visionar isto, estava a pensar nisto, que é a minha filha mais daqui a um ano vai começar a andar comigo. Se eu tenho palestras, ela vai comigo. Se eu tenho coisas... Também. Boa. Mais um ano ou 2, ela está nas minhas andanças. Ou seja, não é forçá-la a alguma coisa. Eu quero é... Filha, vem.
e vê isto. O que é que tu achas? Ok? Essa é a minha forma de preparar. É a exposição a, não é? Exatamente. Porque se nós não estamos expostos a, tu não consegues perceber o que é que existe. E eu acho que é isso. Aquilo que eu quero fazer muito, eu digo quero fazer porque nunca sabíamos o dia da manhã, mas aquilo que eu gostaria muito que acontecesse, é isso. É dar-lhes a liberdade de escolherem aquilo que se identificam agora. Pode haver, sem expectativas, atenção. Porque existe sempre uma coisa, aquilo que nós gostaríamos que os nossos filhos fossem. Como os nossos pais também gostariam que nós fôssemos uma série de coisas. Há umas somos, outras não somos. E não temos que ser. Portanto, isso é aquilo que eu idealizo. Agora, a minha filha, posso levar-lhe a 20 mil palestras, a 20 mil coisas, e ela diz assim, pá, isto não é a minha cena. Isso é all good. Eu pergunto-lhe, olha, qual é que é a tua cena? Se a tua cena agora for... Abrir uma padaria... não faço ideia o que é. Vamos juntos. Eu vou-te tentar levar e mostrar-te outros sítios que fazem a tua cena. Então... Porque é que acontece? Que os pais caem no erro de quererem viver os seus sonhos através dos putos. Porque não fizeram isso. Ok? Pá, e eu não quero me sentir culpado nesse aspecto. Então quero dar liberdade às minhas filhas de poderem escolher o que quiserem, mas eu quero-lhes apresentar aquilo que eu conheço. E elas depois fazem as suas decisões baseadas nisso. Então, para mim, respondendo à tua questão, é aos poucos introduzi-la aqui e aqui. Eu costumo dizer isto que é, a mim não me interessa muito se as minhas filhas numa faculdade. Se queres que te diga, vou incentivar para não irem. Muito bem. Mas pronto, se quiserem ir, eu apoio. Sim. Mas eu vou incentivar para não irem. Porque vão lá fazer o quê, na realidade? Ok? Porque há muita coisa que as pessoas podem aprender a partir de casa. Principalmente hoje, estamos a viver numa era em que a informação está em qualquer... Há bocado falaste de um arquiteto precisar de um AutoCAD. Se calhar precisa de outras coisas que pode aprender na faculdade. Mas o AutoCAD pode auto-ensinar-se a fazer. Entendes? Então, para mim é mais skills que são... como a comunicação e as vendas. Isso é uma cena que eu estou obcecado e quero muito que as minhas filhas todas dominem estas duas áreas. Porque eu sei que se dominarem essas duas áreas já pertencem a um grupo muito restrito de pessoas no mundo. Porque todo o resto depois aparece. A comunicação efetiva tem uma importância, é muito underrated. As pessoas não conseguem perceber bem. Acham que comunicar é falar. Mas tudo bem. Mas para mim essas duas coisas são chaves. Portanto, é levá-las e apresentá-las às situações. E a minha filha é engraçado que ela gosta muito de ler, sempre gostou muito de ler. E no outro dia, há um mês ou dois atrás, entrou no meu escritório e disse-me assim, pai, eu um dia vou ler todos os livros que tens aqui no teu escritório. Pá, isso foi uma cena para mim brutal. Aquele well done, né? Estou a cumprir a minha... Foi um checkpoint, estou a cumprir a minha cena. E lá está, porquê? Porque as crianças não aprendem com aquilo que nós dizemos. E nós sabemos isso, não é? Porque os nossos pais disseram-nos para fazer uma série de coisas que nós nunca fizemos. Claro. Porque não tem nada a ver com aquilo que nós dizemos aos nossos filhos. Tem a ver com aquilo que nós fazemos. E o gosto pela leitura que ela está a desenvolver, em parte, é dela. E em parte, se calhar, é porque vê o pai e a mãe a lerem. Agora, não quer dizer nada também. Porque eu cresci, eu lembro perfeitamente, eu comecei a ler muito tarde. Okay? O meu pai sempre leu. E a minha mãe foi professora. Eu odiava a leitura. E o meu irmão mais velho sempre leu. Bandas desenhadas, pá, era uma cena que eu achava que era uma seca, percebes? Porque o meu contexto, ou a minha ideia de ler, ou de fazer essas coisas, ou jogar jogos, por exemplo, também nunca fui, porque estás numa posição estática. Pá, e eu queria estar em movimento. Então, para mim, associei a leitura ao estático. Não quero isso. Eu quero estar a fazer coisas, percebes? Até como é que foi? Ressignificaste esse... Claro. Sem essa... Isso foi aos 27 anos. É muito tarde. Pá, e hoje em dia, eu se calhar não, eu hoje em dia leio, sei lá, 2 livros, 3 livros numa semana. Ok? Mas isto para dizer o quê? Que tudo que é grande começa pequeno. E tem tudo com a ressignificação. Porque se não fizeres isso, nada terá significado. Claro. As coisas só têm um significado que nós lhes atribuímos. Claro. Nomeadamente o dinheiro, que não falamos muito no empreendedorismo. Mas não fugindo aqui a resposta, aquilo que eu faria para as minhas filhas, exatamente isso. Muito fixe. O que é que essa experiência de vir para os pelos do exército com 11 anos te trouxe? Verdadeiramente. Tudo. O que é tudo? Acho que isso deve ter sido uma experiência incrivelmente enriquecedora, pelo bom e obviamente pelo mau também, não é? Pelo mau ou pelo menos bom. Sim. Olha, eu costumo dizer que andar nos pelos fez de mim o homem que eu sou hoje também. Aliás, predominante, teve um impacto muito grande. Repara, estive nos pelos dos meus 11 anos até os 23, 22 e 23, percebes? Portanto, desde o ensino básico até o ensino superior, que ali havia o bacharelato ainda na altura, agora deixou de haver.
E eu fui, por acaso, o último a fazer lá. Depois de mim acabaram-se os cursos superiores. Mas o que é que me trouxe a andar nos pepilos do exército? Pá, aquilo, os pepilos do exército é uma casa para mim. Porque, repara, eu venho para lá, ou vou para lá com 11 anos de idade. País novo, cultura nova, tudo novo para um miúdo de 11 anos explorar, ok? E num contexto, num ambiente fechado. Muito restrito, muito elitista, porque entrar para os pilos de exército há uns anos atrás não era qualquer miúdo que entrava. Para teres uma ideia, para o 5º ano concorriam 300 putos para 50 vagas. Pois. Pá, era muito competitivo. E depois não era só isso, para além dessa tudo, por exemplo, aquilo não era uma escola normal em que tu vais chumbar, só podes chumbar uma vez. A segunda vez, sejas tu quem fores, filho de quem fores, sais. És convidado a sair. Portanto, a nível intelectual havia uma pressão muito grande. Nós costumávamos chamar um aluno completo. Um aluno completo era aquele que era bom intelectualmente e era bom fisicamente. Porque ao fim e ao cabo é uma escola militar. Sim. E o físico era muito importante. Claro. E eu era um miúdo gordinho, pá. Sério? Era assim chubby, quando era miúdo até os meus, se calhar, 13, 14 anos. E aquilo, afetava, ok? Então, durante muitos anos, aquilo foi sempre um desafio, porque depois há estereótipos dentro da instituição. Por exemplo, eu apareci lá porque havia uma cooperação técnico-militar entre Portugal e os PALOP. Sim. Portanto, filhos de oficiais superiores poderiam ter os filhos a candidatarem-se para essas vagas, que eram bolsas de estudos que eram atribuídos a filhos de oficiais. E o meu pai, sendo oficial das Forças Armadas na altura ainda é, e então houve essa oportunidade. Então eu vim. O processo foi um processo doloroso para mim no início, não é? Imagina, um miúdo... Claro. Nós hoje nem sequer conseguimos imaginar isso. Eu vivi isso sendo... Só há pouco tempo, literalmente, a coisa de se calhar há um ano atrás, é que me veio esta consciência. Porque eu achava que aquilo era o normal. O normal é aquilo que nós vivenciamos por um período longo. Sim. Só há pouco tempo é que eu caí na verdade. Pá, não é normal um menino de 11 anos estar a viver sozinho. Eu tive que crescer muito mais rápido que toda a gente da minha idade. Por isso é que as pessoas acharam, todos os meus amigos são pessoas muito mais velhas, e sempre acharam que eu era mais velho. Porque eu tive que crescer rapidamente. Muito rapidamente. Então a ausência dos pais, a ausência de afeto familiar, ter que estar ali num ambiente que é muito másculo e tu tens que pôr uma máscara, e também tens que ser. Não te permitir seres emocional. Sim. Por causa do contexto onde tu estás. Claro. Isto são as coisas que eram meus desafios. Mas por outro lado, aquela casa ensinou-me tudo. Ensinou-me o espírito de camaradagem, a disciplina, o rigor, o querer mais, o próprio lema da casa passar a ser o meu lema, que é querer e poder. As amizades que eu criei ali, a irmandade que se faz ali, que são pessoas com que tu dormes com essas pessoas todos os dias, acordas, e então são pessoas que eu sei que podia dar a vida por elas e elas dariam por mim. É uma relação super interessante. É muito não só no deep. colégio, nos pilos do exército, mas agora No colégio militar também é Pois igual. é, não é? idêntico, Estes já. processos de irmandade, depois que é isso que lá está, tu ostentas hoje em dia e se calhar para sempre. Sim. Essa irmandade, o colégio militar é igual. Igual, esse sentimento é muito é super fixe e é uma coisa que não é perene, que se mantém ao longo da vida. O que é que tu hoje em dia o teu trabalhas muito próximo com empreendedores, não é? Empreendedores da vida real, chamemos-lhe assim, estivemos a falar nisso e são aqueles nossos empreendedores preferidos, que é onde nós sentimos que a mudança é mais rápida, é mais prática e é executada. Que tipo de empreendedores com que tipo de empreendedores é que trabalhas hoje em dia e que competências é que identificas como importantes, não fulcrais porque há imensas competências, mas importantes para alguém empreender hoje em dia? Tirando aquelas duas que eu falei há bocado, que eu acho que são fulcrais, comunicação e vender, ok? Porque eu acho que é fulcral é transversal. Sim. Sejas tu empreendedor ou não. Toda a gente deve aprender a comunicar e a vender. Mas particularmente para uma pessoa que quer empreender, eu acho que isso é fundamental. Saberes-te vender, aquela questão da marca pessoal, perceberes bem isso é fundamental. Portanto, para mim, eu acho que as duas que eu diria, se vais começar a empreender, aprenderes a vender é importante. Saberes a importância da venda é importante. Porque, vamos lá ver, os negócios, para quem quer criar negócios dentro do empreendedorismo, não é? É importante perceber que tem que haver uma troca comercial. E essa troca comercial baseia-se em várias coisas e as vendas é a ponte. É o que faz com que isso aconteça. Portanto, quem não percebe de vendas,
pá, vai aprender sobre vendas, ou então vais ter que contratar a tua vida toda Claro. alguém que seja Claro. muito bom a vender. Claro. E se calhar tu podes ser bom noutras coisas quaisquer, mas eu gosto muito de coisas muito simples e fáceis de perceber, que é a organização. Yeah. Isto é fundamental. Porque quem não faz pequenas coisas, não faz grandes coisas. Por exemplo, estavas-me a perguntar há bocado o que é que os Pilos me trouxe. É uma cena que eu até hoje faço. Pá, eu não saio da minha casa sem nunca fazer a minha cama. É Esquece como- isso. Percebes? Porque assim, isso foi uma coisa que me foi incutido aos 10 anos, aos disciplina. 11 anos, não é? É processo e é disciplina. E a disciplina, portanto, entre outras coisas que aquela casa me trouxe, esta questão da disciplina, porque obviamente eu estava numa instituição militar, naturalmente que a disciplina é uma coisa e o rigor é aquela coisa sempre. Pá, eu não saio à rua se tiver. Se não me sentir. Se não estiver bem, entendes? Porque são coisas que as pessoas acham que são pormenores. Sim. Mas a vida é pormenor. Um pormenor, é um somatório de vários pormenores. Yeah. Isso é a vida. Portanto, se tu não estás atento a um pormenor, a uma coisa pequena, provavelmente as coisas grandes vão-te passar ao lado. Yeah. Então fazer a cama de manhã é uma coisa... Porque estás a criar um hábito que depois vai-te levar. Porque as pessoas pensam muito, eu não estou motivado hoje. Motivação. Não é a motivação que te dá resultados. A motivação é isso. É um motivo para a ação. É para tu começares. O que te dá os resultados é a ação, ou seja, disciplina e a ação. Só que o que é que está entre a motivação e a disciplina? No meio, existe uma coisa que se chamam hábitos. Porque hábitos é a repetição. Se tu não tens hábitos que te vão, sei lá, empoderar, Sim. tu não vais ter os resultados que tu queres. Porque isto não é tudo muito fluffy. Entende? E como é que eu sei isso? Sei isso porque eu falhei umas quantas vezes. Porquê? Porque eu, de facto, gostaria de atingir certos resultados, mas os meus hábitos não coabitavam com aquilo. Naturalmente que eu não vou conseguir produzir aquilo. Então, para mim, as coisas básicas, organização, a disciplina do saber fazer o pequeno e saber, uma das coisas que é muito importante é saber agarrar um bolo e fazer várias fatias desse bolo e começar pela primeira fatia. Pá, isso é uma cena que... Isto parece muito básico, hein? Mas nós todos caímos neste erro. E o procrastinar, deixar para depois, vem deste erro. Porque nós estamos a olhar para o bolo como um todo e não estamos a olhar para o bolo como um somatório de pequenas fatias. Porque quando fazemos isso, estamos a simplificar o processo. E isso, a empreender, eu acho que as coisas que têm maior impacto são as coisas simples. E o simples nunca é fácil. Claro. Mas Simples é sempre o mais complicado. É isso mesmo. Então isso para mim, eu acho que estas coisas, comunicar, vender, organizar e criar pequenos hábitos e dar o primeiro passo. É simplesmente perceber que a única coisa que traz resultados é quando tu entras em ação. É a ação. Não é? A verdadeira transformação ocorre quando nós entramos em ação. Não é quando nós pensamos na ação que vamos fazer. Não é? Olha, hoje de manhã vinha no carro porque eu gosto muito de utilizar do meu tempo para fazer reuniões quando estou no carro ou falar com alguém ou então estar a ouvir os meus livros, não é? E entre estar a ouvir o livro, eu estava a falar com a minha mulher, estava a falar com a Lúcia e nós estávamos a falar, nós temos uma filha que ali, a do meio, é autista e nós estávamos a falar exatamente isso e estava a dizer, olha, há aqui uma série de coisas que nós sabemos que temos que fazer, mas nós se calhar não estamos a fazer e temos que começar a fazer. Porque eu tenho uma frase que eu digo muito que é verdade, que é fazer é melhor do que saber o que fazer. Porque se formos analisar, toda a gente sabe o que tem que fazer. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Toda a gente sabe o que tem que fazer. Sem dúvida. No caso do empreender, toda a gente sabe que tem que vender, toda a gente sabe que tem que apostar no marketing, toda a gente sabe que tem que perceber certas áreas, cash flow, perceber dinheiro, toda a gente sabe isso. Como eu, da mesma forma, como pai, também sei que tenho que fazer uma série de coisas. Claro. Mas há coisas que eu não faço, Claro. mesmo sabendo. Claro. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que, sabes, que nós quando estamos nas redes sociais, tu tens alguma visibilidade. As pessoas acham que a tua vida é perfeita. Sim. Pai, Mas a responsabilidade é de quem passa só a parte perfeita nas redes sociais, não é? Porque tu não fazes um post com os miúdos a berrarem, fazes um post com uma fralda cheia de merda. Sim. E portanto acabas por portanto a culpa também parte de nós em passar, mas sabes que eu também já não é pensei culpa. sobre isso, eu já pensei sobre isso, que é, as outras pessoas também não têm que levar com a merda dos teus filhos e também vão para as redes sociais, não vão para ver tristezas, para isso vão ver um filme do Nani Moretti ao cinema, não é? Portanto, com uma linha muito ténue, né? Que divide essas duas coisas. Isso. E isso é portanto, é esta ambiguidade, não é? Isso é verdade. Eu concordo com isso. E no dia estávamos a falar sobre isso.
Tu deves mostrar a parte podre. Ontem estava no Porto, estava a falar isso com um amigo meu. Deves mostrar a tua parte podre nas redes sociais ou não. Entendes? Há ali uma linha muito ténue que divide as duas coisas. Porquê? Mas tu queres inspirar ou queres desinspirar as pessoas? Não é? Sim, tu queres inspirar, mas também não queres dizer às pessoas que a tua vida é perfeita. Isso. Entendes? E tu não precisas de mostrar necessariamente, no caso, de coisas muito negativas, mas podes falar sobre elas. Não é? Eu, por exemplo, no outro dia estava a falar de uma coisa que eu disse às pessoas, reparem, eu tenho um hábito de acordar super cedo de manhã, porque eu adoro manhãs. Não é por mais nada, é porque eu adoro manhãs. Sabes uma das cenas que mais me chateia? Quando eu acordo super cedo, vou à rua e vejo que já há bué de pessoas na rua. Eu fico pá, tipo, tenho que acordar mais cedo, então. Isso a mim acontece-me poucas vezes, porque à hora que eu acordo, Sim. não há praticamente ninguém. Eu acordo invariavelmente às 10 para as 6, estou a treinar mas às 6 eu acordo a um e meia. quarto para as 5 da manhã. Sim, pois, isto é acordas mais cedo. Pronto, eu acordo a um quarto para as 5 da manhã. Mas já há muita gente a um quarto para as 5 Pá, não há muita gente, mas há São os pessoas. padeiros que estão a regressar agora. Há pessoas, tens a dizer, carros de tenho que acordar mais Caraças. cedo, meu. Pá, quero isto só para mim. Sim. Mas então, eu estava a dizer às pessoas, na semana passada principalmente, pá, e esta semana ainda continua igual. Eu ando super mega cansado. Eu ando mesmo cansado. E eu, por acaso, estava a falar com a minha mulher, eu ando a brincar muito com uma coisa que é o sono. O sono é outra coisa. Estavas a falar em coisas underrated. O sono é a coisa mais das coisas mais importantes. Pá, porque da há vida, muitos pá. imbecis nos Estados Unidos e aqui É que dizem essa durmo 3, barbaridade. 4 horas, Queres então eu não empreender? preciso. Pá, tens que dormir 3 horas por dia. Isto é das Esquece. coisas mais patéticas que eu já vi. Esquece. E eu recomendo um livro, não sei se tu já leste. É um livro que se chama, não sei qual é a versão portuguesa, diz Why We Sleep. Já leste esse livro? Não. Tens que ler esse Mas livro. ando farto de consumir conteúdo acerca do sono. É, Tu pá, andas este gajo- maluco. Acho o que é a gajo é doença dos próximos 2 séculos, pá. Não, mas não é dos próximos, está a acontecer Sim, agora. sim, dos próximos. Agora e Sim. para os próximos. É do para os Matthew, anos. não me lembro bem do apelido dele. É um inglês. Pá, o livro é muito. Esse livro, quando o li, pá, e eu posso me considerar de uma pessoa que agora pá, leio muito. 8, 10 livros por mês, em média. Esse livro passou para o meu top 5. Pá, Olha, sou top 5. Já estou. Tu tens que ler este livro. Epá, é uma cena que, quando eu li aquele livro, eu disse: Uau, as pessoas não têm mesmo a noção do que é o sono e as consequências da falta de. Mesmo. Então eu fui às minhas redes sociais e dizer às pessoas que epá, eu ando cansado e tem sido difícil para mim acordar de manhã. Epá, o alarme toca, não me apetece levantar da cama. Não vou perpetuar, e não vamos perpetuar aqui que os dias são todos. Eu todos os dias consigo acordar a um quarto para as 5 da manhã. Sim. Obviamente que não. Mas na maioria das vezes faço. Mas há dias que não me apetece. Há dias que acordo, que levanto-me na mesma, mas a minha vontade era ter ficado na cama. Porquê? Porque aquilo que estávamos a falar há bocado, é a disciplina. Porque depois há outra coisa que é muito importante para qualquer pessoa, mas principalmente para quem quer empreender. Nós estávamos a falar disso há bocado. Que é a visão. A longo prazo. Porque as pessoas têm uma tendência muito grande de começar pelo princípio. Nós não devemos começar pelo princípio. Nós devemos começar pelo fim. Explica lá isso, para as pessoas Ok. perceberem lá em casa. O que eu quero dizer com isto é que, imagina, eu uso uma analogia muito simples para explicar isto, que é a analogia do GPS. Se eu te disser, olha, Rafael, eu estou em Londres, vamos nos encontrar em Londres. E tu lhe dizes, pá, ok, brutal, combinamos um dia, combinamos um horário, e pá, vamos assumir aqui que as condições estão todas reunidas, vamos encontrar de facto às 7 da tarde, no sábado, em Londres. Quais são as 3 coisas que têm que acontecer? Principais. Bem, temos que lá estar, temos que lá chegar, não é? Sim. Temos que comunicar um com o outro e dizer, olha, que bem, quer dizer, Isso está assumido. isso está assumido, não é? A comunicação está feita, é às 7 da tarde, podemos manter a comunicação, mas tu precisas de 3 coisas principais. Podes dar muitas coisas, mas principais para que esse encontro ocorra. Epá, eu em Londres, porque só estive em Londres 2 vezes, precisava de um GPS. Se calhar a Piccadilly era capaz de ir ter, mas a Oxford Street. Mas olha, pouco mais. esse exemplo podia ser, vamos encontrar... Ao pé do London Eye. Vamos encontrar em Lisboa. Sim. Podia ser. Sim. 3 coisas precisas. para Opa, acontecer. preciso de compromisso, preciso de tempo, de ser rigoroso no tempo e de estar lá àquela hora, e preciso de me movimentar. Pronto. Não tem nada a ver com isso. Não. Só Tem. possíveis. Isto não é um teste. Aquilo que eu Sim, estou a te perguntar exato, obrigado. é nós fazemos aqui um raciocínio. Percebes? Tu agora falaste de compromisso, não sei o que, precisas lá estar, ou seja, entras em movimento. Yeah. Ok? Que é uma das coisas. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é tu saberes onde é que eu estou. Especificamente.
Tu podes estar em Lisboa, nós estamos aqui em Lisboa agora. Sim. Se eu disser vamos encontrar em Lisboa, tu podes estar em Lisboa o ano todo e não me vês. Sim. Não é? Porquê? Porque tu não sabes em Lisboa aonde é que eu estou. Claro. E eu também posso dizer, olha, estou na Rua Augusta, ou estou na Avenida da Liberdade, também podes lá passar o ano todo e não me vês. Sim. Porquê? Porque falta especificidade. Yeah. O lugar onde eu estou. Então, há bocado falaste do GPS. Claro que sim. Mas tu não vais agarrar o GPS se tu não tens uma morada para lá meter. Claro. Não tens um destino, é o ponto B, não é? Ok? Portanto, em primeiro lugar, as 3 coisas que eu digo. Em primeiro lugar, tu precisas ter um destino específico. Precisas da morada, com o número de onde eu estou, o código postal específico de onde eu estou. Então, agarras nessa morada, vais o quê? Metes no GPS. O que é que o GPS dá quando tu metes lá a morada? As indicações, as orientações, Um plano. um plano. O GPS é basicamente um plano. Sim, Não é? Um mapa. Ok. E diz-me uma coisa. Independentemente de haver estradas fechadas, acidentes no caminho, tu se metes a morada no GPS, tu vais sempre chegar a um destino. Sim. Porque o destino está definido. Sim. O GPS vai sempre arranjar outras formas. Não é? Sim. A estrada está fechada, arranja outra. Ou seja, um percurso que podia demorar 20 minutos pode demorar uma hora. ou pode demorar um dia. Sim. Certo? Mas há uma coisa que é garantido. Tu vais sempre chegar ao teu destino. O GPS vai sempre arranjar outras formas. Ok, excelente. A terceira coisa que tem que acontecer agora. Já tens o destino, já tens o GPS, já tens o plano e o mapa para lá chegares. Qual é a terceira cena? Entrar em movimento. Estares em ação. Porque se tu estiveres parado em casa, já com o destino definido e com o GPS feito, também não vais chegar lá. Porque não estás a andar. Claro. Ok. O que é que acontece na sociedade onde nós vivemos? A maior parte das pessoas está aqui. Está em movimento. Mas não está em progresso. Pois. E há aqui uma grande diferença. Uma coisa é estar em movimento, outra coisa é estar a progredir. Porque o progresso é medido segundo um destino. Ou um objetivo final. Se tu não tiveres este objetivo, tu não estás em progresso. Porque não consegues e não medir consegues nada. ajustar, claro. Não consegues não há- perceber a direção. E não é mensurável. É. Tu consegues medir, saís daqui para a Rua Augusta, porque tu sabes que cada metro que andares estás a andar em direção a um destino. Então consegues medir o progresso. Yeah. Infelizmente, a maior parte das pessoas estão em movimento. Sim. Levantam-se de manhã, vão trabalhar e voltam para casa. Tu Sim. perguntas a maior parte das pessoas o que é que trabalham, elas não sabem, meu. Sim. Elas vão dizer as 2 respostas típicas, e já fiz este teste durante muito tempo. Uma é, toda a gente trabalha. Eu preciso de eu trabalho para pagar as minhas contas. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta é, tipo, eu olho para lá, toda a gente trabalha. Eu também tenho que trabalhar. Ou seja, as pessoas não têm um porquê para trabalharem. Yeah. Porquê? Porque nunca definiram isto. Não sabem porquê que estão a fazer. Então estão em movimento, é verdade, todos os dias, mas não vão a lado nenhum. Pois. Okay? Então por isso é que eu digo que temos que começar pelo fim e não pelo início. Quando tu defines onde é que tu queres chegar, A tua intenção. Eu estou sempre a falar na intenção. Sim. tu crias... plano. mas é muito mais do que uma intenção. Sabes que a intenção tem uma conotação ambígua. Porque a intenção... tenho uma boa intenção de... Mas eu posso não fazer. Sim, pois nesse caso temos uma concepção de intenção diferente. Eu quando Pronto. digo que eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo. E os meus objetivos, e no último episódio estava a falar sobre isso, que é, eu sou muito específico, eu sou muito o plano do meio, eu sou muito específico no que toca a atingir a intenção ou o objetivo. Yeah. E tem que ser coisas mensuráveis, lá está. Eu estava a falar com a Joana, eu não posso, o meu objetivo era entrar melhor nos 40 do que cheguei aos 30, mas não pode ser só isso. O que é melhor? E portanto, eu fiz análise aos 30, vou fazer análise aos 40, e eu vou, durante isto tudo, implementar uma estratégia para perceber e monitorizar e conseguir perceber. Eu sou específico nesse ponto, porque lá está, não fico nesse último às voltas sem Porque nem vais lá nenhum. Sim, então, sim. aquilo que eu digo às pessoas tem que começar pelo fim, no sentido de eu tenho a minha visão de onde é que eu quero estar, o que eu quero fazer, porque depois torna-se mais fácil eu criar um plano para lá chegar, porque alguém já o fez. Sim. Eu não estou a inventar a roda. Yeah. Então, para mim, quando eu acordo de manhã muito cedo e tenho a minha rotina muito fixa e não sei o quê, mesmo naqueles dias que não me apetece levantar da cama, porque há muitos, eu levanto-me na mesma. Porquê? Porque eu comecei pelo fim. Yeah. Porque aquilo que eu faço hoje, no meu dia-a-dia, é porque eu sei uma coisa. A pessoa que eu me quero tornar daqui a 10 anos ou 20 anos, portanto, no fim, a pessoa que eu me quero tornar tem estas rotinas, meu. Esta pessoa que eu vejo daqui a 10 anos em mim tem a rotina de acordar um quarto às 5, tem a rotina de ler 1 hora por dia, tem a rotina de meditar, tem a rotina de estar para os filhos. Esta pessoa que eu quero criar, que sou eu, Sim. é isto que vai fazer daqui a 10 anos. Então eu faço agora. Porquê? Porque eu quero criar 2 coisas. Quando eu faço isso, que me empodera bastante. Quando as pessoas perguntam, mas tu és uma pessoa que achas que tens sucesso? Claro que sim.
Porque a minha definição de sucesso é diferente da tua. Claro. E toda a gente tem uma. Claro. Ok. Mas para mim é O muito... teu sucesso, se calhar, é poderes ir buscar as tuas filhas todos os dias à escola, ou é poderes ir ao ginásio ao meio do dia, ou poderes comprar um carro, é diferente. Não há aqui melhor nem pior. É aquilo que funciona para qualquer pessoa. Mas uma das coisas que para mim é fundamental perceber é que os meus hábitos hoje, ou as minhas decisões hoje, não têm que ser 100% baseadas nas minhas condições atuais. Ou seja, eu tomo muitas decisões hoje que são baseadas na pessoa que eu me quero tornar daqui a 10 ou 20 anos. Mas tem que começar hoje. Então, se eu tiver um destino primeiro, precisa começar pelo fim, é fácil de eu perceber, porque eu acabei de dizer, essa pessoa tem estes hábitos, então pronto, agora vou só replicar isso, eu não estou a inventar a roda. Entendes? Então, e depois consigo entrar em ação e fazer, e consigo medir quantas vezes estou a fazer. Por exemplo, eu vi que tu estavas a fazer um desafio quase de 30 dias ou 60 dias, o que é que é? 60 dias, vou no 21º hoje. Parabéns, pá. E ontem tive obrigado. Ontem tive uma festa mega cheia de vinho e bolo, chocolate e sobremesas, e eu mantive-me e estou E a questão aqui é, super focado. Rafael, que é, tu todos os dias acordas com muita vontade de fazer isso? Não. Óbvio que não. Então é isto que é preciso as pessoas entenderem, que é, não é motivação, tu não vais estar motivado todos os dias, porque a motivação é uma cena que é efêmera, ou seja, a motivação não existe para sempre, não é? O que te vai manter naquilo que tu estás a fazer agora, que é o desafio de 60 dias, é a tua disciplina e os hábitos que tu vais querer, e quando o alarme tocar, tenho que sair da cama, independentemente de estar cansado ou não, azar. Eu nos últimos 4 dias que eu estou aqui em Lisboa, e eu não estou a dizer isto de uma forma orgulhosa, estou a dizer isto de uma forma muito negativa. Sim. Eu acho que tive em média 4 horas de sono. E é horrível isso. Ok? Eu saí do Porto esta manhã para estar aqui. Ou seja, eu podia ter dito assim, não, vou ficar a dormir. Sim. Não é? E eu preciso de mais horas de sono. Claro. Okay? E não quero aqui perpetuar de forma alguma que dormir pouco é fixe para empreender. É uma merda, não façam isso. Concordo plenamente, sou o primeiro a dizer. Portanto, sou o primeiro a dizer. Para mim, eu acho que sim, tem que começar pelo fim e andar. Para te fazer, olha, jogas tu, que é para eu ver se te calhar aqui um 3. 1, 2, 3, desafio. Uau! Vamos lá, desafio. Adoro um desafio, pá. Então se calhar até te vou fazer 2. Vamos a isso. Ora bem, Rafael. Desafio. Olha, fixe, vou-te fazer os 2. Portanto, primeiro desafio. Tu tinhas 10 milhões de euros na tua conta para investir numa só coisa no que investias. Os 10 milhões de euros. Educação. Educação? Ser mais específico. É isso que eu vou fazer agora, que é. Eu investiria na educação, não só para mim, mas numa educação totalmente diferente daquilo que nós vivemos agora. Que é uma educação muito virada para aquilo que estávamos a falar há bocado, que é o dia-a-dia. O desenrascar, o aprender a vender, o aprender a comunicar, a estar, a criar podcasts. Porquê? Porque há muitos skills que nós podemos fazer em termos de educação. Porque a educação é isto que nós estamos aqui a fazer. Isto é educação, right? Não tem que necessariamente estar um quadro aula, com um professor à frente. O conceito de educação hoje é algo que é autodidata até para muita gente. E toda a gente pode fazê-lo. Então, eu investi em academias. Eu investi em coisas que iam potencializar principalmente os mais novos. Conhecimento. Yeah. Portanto, era isso que eu fazia. Boa. E num negócio ainda mais específico, estávamos a falar, tinhas-me dito ontem assim, estavas no Porto, viste um negócio, não sei o quê. Diz-me, pode ser NFTs, pode ser cripto, pode ser restaurantes, pode ser aquilo que quiseres. Que tipo de mercados e de negócio é que que têm chamado agora a atenção? E se tivesses 10 milhões, onde é que punhas o dinheiro? Properties. É? Mercado imobiliário. Boa. É uma coisa que me fascina. Eu sempre tive um gosto muito grande pela design de interior e casas e cenas. Sempre tive uma cena. Tenho 2 grandes gostos paralelos àquilo que eu faço. Só 2, pá. Eu tenho tantos gostos. Pá, tenho vários, mas eu digo 2 porque são coisas que me acompanham ao longo de muito tempo, não é? Um é design de interiores e outro é moda, pá. Eu gosto muito do teu estilo, por exemplo, vestes também eu gosto muito do teu. E isso é uma coisa que eu sempre gostei. E na altura eu estava e fazia muitos trabalhos disso, de moda e não sei o quê. Sempre gostei muito disso. Entre outras coisas, mas... E então essa paixão por design de interiores leva muito a casas, leva muito a propriedades. E é uma coisa que eu investiria esses 10 milhões, pá, primeiro, conhecimento. Portanto, capitalizar-me e outras pessoas em termos de conhecimento, porque
na realidade, o valor que tu vais, aquilo que tu podes valer no mercado de trabalho está diretamente proporcional àquilo que tu E é queres. exponencial praticamente até ao infinito. Claro. O teu conhecimento é o teu potencial. Yeah, Só claro. isso. Por isso é que eu digo que é a primeira coisa que eu investiria, porque aí depois Super não fixe. há um limite naquilo que eu posso criar Claro, e vencer Claro. pronto. As pessoas não têm noção, eu estou sempre a dizer que o conhecimento é a chave, as pessoas não têm noção que quando têm o conhecimento cobram aquilo que quiserem. Literalmente. 1 hora de consultoria, 1 hora próximo de uma pessoa pode custar 5 milhões de euros. Exatamente. Se eu soubesse que ia ter com uma pessoa e lhe pagasse 5 milhões para eu ter ali um retorno de 50 milhões, se ele me dissesse, olha, ele vai-me dar a chave do segredo, era o primeiro a dar-lhe 5 milhões que custasse 5 minutos ou 1 hora. Mas na realidade é isso. Não é? Porque o que as pessoas não entendem. Tu disseste uma coisa que é muito importante, eu acho que é nós reforçarmos aqui um bocadinho, não é? Esta questão do conhecimento, que é tão importante. Mas acho que também temos de fazer aqui um parênteses e perceber e explicar às pessoas o que é conhecimento. Porque hoje em dia nós confundimos muito informação com conhecimento. Sim. As pessoas acham que por estarem informadas já têm conhecimento. Acham que por lerem 20 livros já têm conhecimento. Ora, conhecimento não é nada disso. Conhecimento implica ação. Isso. Okay? Porque a informação implica uma coisa que eu estou a consumir uma informação. Yeah. O que eu faço com essa informação pode-me dar conhecimento. Ou não. Sim. Mas o que eu quero dizer é que tenho uma informação que eu agora vou aplicar e vou tentar e vou passar muito tempo dedicado àquilo e aprender mais e fazer e testar e errar, porque é aí que depois vem o conhecimento. Quando tu tens isso, podes dar o luxo de cobrar o que tu quiseres, porque tu desenvolveste uma coisa ao longo de um tempo que a maior parte das pessoas não estão disponíveis a fazer. Por isso é que há pessoas que são específicas ou especialistas numa determinada área e podem cobrar o que quiserem. Claro. Porquê? Porque devotaram ou passaram um bocado, para não dizer muito tempo da sua vida, Trabalhar e adquirir esse conhecimento. numa área em específico. Okay? E a verdade é que muitas das vezes nós vivemos agora numa era em que existe muito a congestão quase informativa. As pessoas consomem aquilo até vomitam de tanta informação que consomem e nós não conseguimos, porque isto é real, está a haver um problema muito grande agora na sociedade, que as pessoas conseguiram fazer um filtro de informação. Sim. E já nem falamos das fake news, mesmo Pronto. dentro das notícias verdadeiras há Eu nem falo de demasiada- notícias. Sim. Pronto, eu, por exemplo, não vejo notícias, não vejo televisão. Vejo muito pouca televisão. Notícias em particular, esquece, não vejo. Por uma razão muito simples. A minha mente... o paralelismo que existe entre a nossa mente e a terra de cultivar é igual. Imagina, se tu tiveres uma terra para cultivar, a terra não escolhe, não avalia e não julga. Metes lá sementes boas, colhes alguma coisa boa. Metes lá sementes que não te deem coisas boas, vais escolher isso também. A terra não julga, não te diz, olha, não ponhas isto aqui. A nossa mente é igual. Nós fazemos o filtro e escolhemos aquilo que nós queremos meter na nossa mente. Então, desde muito cedo, quando eu tive essa consciência, eu fiz uma escolha e uma decisão. Eu não vejo notícias. Porquê? Eu não me lembro nos últimos 20 anos ou 30 Sim, de haver notícias positivas. Notícias positivas, sim, possibilitadoras, sim, concordo contigo. Portanto, como tal, se a minha mente é como se fosse uma terra cultivável, eu não quero esses seeds, essas sementes na minha cabeça. Então não vejo notícias. E é engraçado porque as pessoas depois dizem assim, pá, pronto, tu nunca sabes o que se passa porque agora está a acontecer isto. E eu, é? Das histórias das pandemias. Epá, eu não faço a mínima ideia. Eu só soube que havia pandemia porque toda a gente a minha lado estava a dizer que havia. Sim. E ainda bem. Porque para mim, eu foco-me em coisas que são positivas, porque há coisas que nós não conseguimos controlar anyway. Sim. E as pessoas depois dependem disso. Porquê? Porque as notícias... Eu via pessoas, a minha mãe fazia isto. Pá, eu passava-me. Mas, mãe, porquê é que estás a ver notícias todos os dias? Não, mas hoje há mais não sei quantos casos. Mas tu vais ao hospital agora ajudar essas pessoas? Exato. Tipo, o que é que tu vais fazer com esses casos? Não estou a perceber. Tens a vacina agora para... Portanto, eu acho que é muito importante nós conseguirmos selecionar e a informação, principalmente porque conhecimento não é... Li muitos livros. Informação, é isso, sim. Não é a mesma coisa. Sim. Então, e depois, muito bem, 10 milhões, conhecimento e moda e design de interiores. É muito engraçado porque... Propriedades. Sim, propriedades e properties. Então, o segundo desafio, podias escolher 3 pessoas para um live no Instagram com quem gostavas de falar. Podem ser pessoas do mundo inteiro. Agora és tu a escolher 3 pessoas para um live no Instagram. Ok. Podemos também trazer pessoas mortas à vida, não? Depende. Se isso envolver ter que desenterrar alguém, eu não Estou a tenho uma gozar. Mas eu estou a pensar nisso porque havia algumas pessoas que eu de cara escolheria, mas já cá não estão. Quem? Diz lá um morto. Pode ser um morto e 2 vivos. Um morto. Michael Jackson. Yeah.
Como é que tu... Deixa-me fazer uma pergunta, porque eu tenho esta discussão imensas vezes. Falamos sempre, a música acontece sempre aqui no podcast. Que é, eu adoro Michael Jackson, adoro toda a obra do Michael Jackson, tenho às vezes mixed feelings relativamente àquilo que teoricamente aconteceu e ao artista. Eu tenho alguma dificuldade em separar. Isto acontece com o Polanski, com o Woody Allen, eu adoro e amo a obra. Há ali coisas no personagem em si, no ser humano, são assim mais shady, e eu às vezes as coisas são difíceis. Tu consegues separar o que é que foi o Michael Jackson enquanto artista? Oscar, não acreditas em nada daquilo que teoricamente aconteceu e para ti é normal. Consegues fazer essa separação? Não? Porque é o Michael Jackson? Consigo fazer a separação, porque repara... Tendo filhas, principalmente, eu também tenho filhos, não é? Sim. Eu consigo fazer separação, porque vamos lá ver. Ok, há sempre uma ligação, não é? Mas repara, aquilo que o Michael Jackson fez na música... tem que ser visto de uma forma distinta com tudo aquilo que foi feito. Eu consigo fazer também. Percebes? Porque assim, eu não estou a desvalorizar, nem estou a dizer que coitadinho. Não, eu não faço ideia se ele fez ou não sei. Ou não fez. Sim. Nós não sabemos. Sim. Nós estamos a basear naquilo que muitas pessoas disseram. Estejam elas certas ou erradas, não é relevante para mim. Okay? No contexto do talento. Okay. E perceber aquilo que foi o impacto que ele deixou no mundo. Porque vamos lá ver. Eu e tu fazemos porcarias que ninguém sabe. E esta é a realidade. Não vamos aqui agora pintar coisas. Claro que não tem que ser uma dimensão. Pois. É muito importante frisar isso, ok? Mas o que eu estou a dizer é, o meu trabalho pode ser um trabalho muito, muito bom, mas por acaso posso ter outras coisas que não são boas aos teus olhos. Sim. Não, e que não tem a ver com o teu trabalho, não é? Que não tem a ver com o teu desempenho profissional, é isso? Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, seria julgar... qualquer que Pronto, por exemplo, eu por acaso não sou uma pessoa que tenha vícios, que eu saiba. Mas, por exemplo, imagina... Olha, no outro dia estava a ver The Wolf of Wall Street. Sim. Já vi esse filme várias vezes, Também não é? eu. Pronto. O gajo era... Que ele ainda está vivo, não é? Mas... tinha uma adição addictive à cocaína e aquelas... Sim. Pronto. Eu venero aquele gajo porque o gajo é fenomenal em vendas, meu. O gajo é uma cena que é de outro mundo, percebes? Agora, quer dizer que... Jordan Belfort. Quer dizer que eu compactuo com aquelas coisas? Claro que não. Claro. São coisas que eu não valorizo. Não estão dentro daquilo que eu acredito. Eu nunca experimentei droga nenhuma, nunca fumei, não sou dessas coisas. Então, nessa parte eu desconecto-me. E não julgo, porque... Vamos lá ver. O julgamento começa porquê? Porque nós não aceitamos o outro. Sim. É porque não houver essa flexibilidade, Sim. Assim, eu tenho que te aceitar como tu és. Agora, tenho que escolher se eu quero estar ao teu lado ou não. Isso é outra coisa. Essa era a segunda pergunta que te ia fazer. Mas espera, antes de fazer essa pergunta, responde-me a esta segunda, que é... vamos ter pessoas, aqui né? Sim, faltam duas pessoas. Então vá, as duas pessoas. E Disse Michael Jackson? Michael Jackson, sim. Trazia... Obama. Sim. Gostava muito de ter o Obama no meu direto. Uma terceira pessoa que eu gostaria de ter no meu direto. Eu estou apaixonado pela Michelle. Eu adoro o Obama. E agora está ali também. Ela é top. E a terceira pessoa que eu gostaria de trazer, mas também já cá não está, seria o Amílcar Cabral. Ok. Perceber um bocado a visão do gajo, era uma cena incrível. Boa, espetacular. Então, e mais uma pergunta. Esta é a pergunta Fire, porque o tempo já vai passando e nós estamos a chegar perto do fim. Tens que responder, e tu aceitas desafios tanto. Sim. Qual foi aquele convidado do teu Instagram que tu menos gostaste de falar com? E tens que dizer porquê. E eu despacho aqui as minhas questões. Com quem é que foi que eu gostaste menos de falar? Fiz muitos diretos, meu. Não, mas se queres escolher mais do que um, está à vontade. Não, o que eu quero dizer é que nem me lembro de todas as pessoas. Mas eu lembro de uma situação caricata. Então conta. Ok, vou contar aqui uma situação caricata que aconteceu com uma pessoa que é a Ana Robalo. Que é uma situação caricata porque é uma pessoa que eu gosto muito e nesse direto em particular, correu mal. Porque, imagina, eu tenho uma coisa que a sociedade também não tem muito, que é, eu gosto muito de elogiar as pessoas. Gosto muito mesmo de, não no sentido fake, é no sentido de valorizar aquilo que tu fazes. E as coisas pequenas, porque lá está, porque os pequenos pormenores, e eu reparo em tudo, eu sou muito observador. Eu sou aquelas pessoas que eu chego a um sítio e já vi tudo. E não precisam de me dizer, então.
Então eu observo, e nesse direto em particular, ela celebrava naquela semana um ano dela estar a fazer tanto o trabalho que fez durante a pandemia, dos diretos, ajudar outras pessoas, por aí fora. E eu, ao longo destes anos, também fui aprender muito sobre mim e perceber uma série de coisas que nós temos muita dificuldade em fazer e que eu não tenho, e graças a Deus que eu ultrapassei isso, que é de eu dizer que eu amo outra pessoa. Pá, porque eu amo-te pelo trabalho que tu és, eu amo-te pela pessoa que tu és. Sim. E amor é isso que é a essência de nós vivermos. E nós transmitirmos esse amor. E não simplesmente senti-lo e não dizer. Mas tu dizes que amas os teus amigos todos os dias, se for preciso. Mas dizes que amas pessoas que não conheces. Porque amor não é um conceito romântico apenas. As pessoas têm que perceber o que é o amor. Ora, é admiração, é nutrir proximidade pura, empatia. Amor não é só conjugal. Entendes? Pronto, enfim. E nesse direto em particular, eu disse-lhe, olha Ana, eu gostava de te agradecer pelo que o trabalho que tens feito uma coisa fenomenal. Pá, eu amo-te muito pelo trabalho que tu tens feito e pela pessoa que tu és. E ela não soube, sabes que há pessoas que não sabem reagir bem a isso. Sim. É um mecanismo de defesa. Ela não fez por mal, eu percebi isso. Percebi porque eu estudo pessoas e eu consigo perceber, não é? E ela reagiu mal. Ela disse-me assim, não, se estás a dizer isso é porque estás à espera de alguma coisa em troca. E eu? A Ana estava um bocadinho sensível nesse dia. Estava, e eu disse-lhe, mas espera aí, mas como assim? Não, eu estou a dizer uma coisa genuína. Em direto. Isto estava a acontecer em direto. E eu disse, não, estou a dizer uma coisa genuína. Há uma coisa que eu aprendi também ao longo dos anos, que é viver sem expectativas. As pessoas ficam estranhas quando eu digo isto. Porque viver sem expectativas, sim, é difícil, mas quando nós vivemos sem expectativas, quer dizer que eu aceito-te como tu és. O que é uma expectativa? Eu criar na minha cabeça uma ideia que eu gostaria que o Rafael fosse, mas que não é. E invariavelmente não corresponde à realidade. Sim. Porquê? Porque beneficia-me a mim eu pensar que tu fosses desta maneira. Então eu deixei de fazer isso. Eu estou no presente com as pessoas. E vivencio aquilo com as pessoas. Entendes? Então eu desligo de expectativas. Conclusão, quando eu lhe digo isso, não, eu não tenho nenhum interesse. Não, as pessoas quando dizem isto é porque estão à espera de algo em troca, pá, não me lixa dela, porque de certeza que tu pensaste que eu fosse retribuir. E eu fiquei ali calado e ela falava, justificava-se, ela estava a justificar-se porque naturalmente aquilo, não é que ela não gostasse do que eu disse, mas há pessoas que não reagem bem, se calhar, por variedíssimas razões. E entretanto aquilo falou, depois eu tentava explicar, disse, não é bem assim, e ela falava, depois eu disse assim, olha, sabes que mais? Tens razão. Quando eu disse isto, o quê? Estás-me a mandar calar? E eu, uou. Porque eu sabia que aquela conversa não ia dar a lado nenhum. Se continuássemos, portanto, ela defendia a ideia dela, tentava explicar. Eu disse, ok, tudo bem, tens razão. Está certo. Ou seja, está tudo certo. Tu tens razão. Quando eu disse isso. Olha, momento no mínimo awkward, não é? Então, muito bem, descalçaste bem esta bota. Agora então vamos continuar a jogar. Antes de eu passar aqui, tenho mais 2 perguntas para te fazer. Estamos mesmo perto do final. Bora. Mas vamos só aqui lançar o dado. Quem é jogar agora? Já não sei. Sou eu. Estou, 3. Vermelho. 1, 2, 3. Joga tu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse pergunta? É isso, então acho. Não sei se eu não despachei já as 2 perguntas todas. Deixa eu ver. Isto é engraçado, não? Este jogo gosto. Então. Muito bem. Tinhas que escolher uma destas capacidades para aumentar em 1000%. Melhoravas a audição ou a visão? Portanto, havia um superpoder agora, aumentava-te a visão ou a audição em 1000%. O que é que preferias? Que é a grande pergunta. Sim, até porque 1000%... Não, mas mesmo que fossem 10% ou 100%. Isso. Mas visão ou audição? Jesus. Audição. É? É a audição. Porque a audição por uma razão muito simples. Apesar que a visão é uma coisa muito importante... mas eu acho que ao ouvir consegues ver mais do que só vendo. Eu acho que ao ouvir, portanto, uma das coisas que para mim, uma das qualidades minhas que eu conheço e eu assumo muito é a escuta ativa. Porque eu ouço aquilo que as pessoas não me dizem.
Então para mim a audição aumentava todos os dias. Muito fixe. Então olha, as últimas duas questões. A primeira é, falaste aí de contextos, falaste muito de pessoas, perguntar-te o que é que achas sobre as pessoas que estão no teu contexto e como é que isso impacta a tua performance e a performance de todos nós, que é, ouve-se muito comumente aquele do és a média das 5 pessoas com quem mais te dás, ou dá-te com as pessoas que são como tu queres ser. Como é que tu vês o contexto e como é que tu procuraste ou procuras esse contexto? Fazes isso? Não? Procuras pessoas melhores? Há aqui também aquele ditado de quando entras numa sala e te sentas e és o mais inteligente de todos, estás na sala errada, não é? Tens isso presente? Como é que trabalhas esse contexto possibilitador? Eu tenho isso presente, tenho isso muito presente, aliás, e eu defendo isso. Eu defendo isso por uma razão muito simples. Nós vamos nos tornar, há vários ditados populares que falam sobre isso, não é? Mas nós vamos nos tornar, porque nós somos seres sociáveis, não é? Nós vivemos num céu, nós não vivemos num canto sozinhos. Sim. Aliás, eu defendo que nós sozinhos não fazemos nada, quase, ok? Tirando ir à casa de banho. Mas o que eu quero dizer é... E mais outras coisas que pronto, ok, intimidade, não é? Exatamente. Mas em termos de desenvolvimento, e não sei o que, precisamos sempre de outras pessoas. E, naturalmente, pá, isto é muito importante. Repara, eu acredito nisso. Se eu estiver rodeado de 4 pessoas que leem, a probabilidade de eu ser a quinta é grande. Se eu estiver rodeado de 4 pessoas que são obesas e comem mal, a probabilidade de eu ser a quinta também é grande. Porquê? Porque são pessoas que estão mais perto. Vamos jantar fora, vamos sair, vamos àqueles mesmos sítios sempre porque elas fazem isto. Quer queira, quer não, posso negar no início, mas é uma questão de tempo. Sim. Eu acabo por me adaptar, porque nós somos isso. Sim. Então, esta questão da adaptabilidade, que também é um bocado underrated, eu acho que deve ser utilizada a nosso benefício e o melhor que nós conseguimos fazer. E eu faço isso de uma forma ativa. Repara, eu estar aqui hoje é isso. Certo? E eu também. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, eu procuro conhecer. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma paixão muito grande por pessoas. Tenho uma paixão muito grande por perceber o que vai na cabeça das pessoas. É uma coisa que eu fascina-me mesmo muito. E conhecer pessoas novas em particular. E principalmente pessoas que estão mais ou menos que estão a vibrar na mesma frequência que eu. Sim. Isto para mim é fundamental. Agora, se eu acredito que se eu for a pessoa mais inteligente na sala e não sei o que mais, no sentido de que tu não te estás a inspirar, é verdade, mas por outro lado não sou eu no mundo. Quero inspirar outras pessoas também que ainda não chegaram se calhar a esse mesmo patamar. Então existe aqui, é um bocado complicado. Se eu pensar no ponto de vista pessoal, só o meu, então eu quero sair dessa sala. Por outro lado, tens essa missão, não é? Esse Por propósito. outro lado, a minha vida não sou eu, a minha vida são as pessoas, a minha vida és tu, a minha vida é o David, eu diria toda a gente que está ao meu redor. E então, se eu puder ajudar ou impactar a tua vida por uma coisa pequena, porque é que não vou fazê-lo? Muito fixe. Então, Disseste que eu sou a tua vida, se me estás a dizer isso, deves querer alguma coisa em troca. Não, de todo. Não estamos a voltar ao mesmo. Então, a última pergunta, estamos a 4 minutos do final, que é, que havia tantas perguntas para fazer, mas vamos fechar com esta, que é, que legado é que queres deixar às tuas filhas? Ok, essa pergunta é espetacular. O principal legado que eu quero deixar para as minhas filhas e para o mundo mesmo é que elas são pessoas incríveis e elas não se podem limitar por aquilo que outras pessoas pensam ou dizem e principalmente por aquilo que ela acha que ela é, porque ela pode estar errada. E isto é fundamental as pessoas perceberem. Então o meu legado é muito dentro do conhecimento, porque eu não quero, assim, repara, todos os pais têm grandes ideias que aquilo que gostavam que os filhos fossem, não sei o que mais. Não tenho. Eu só quero 2 coisas, que elas dominem a comunicação e as vendas. Só isso que eu quero, que eu gostava que as minhas filhas dominassem. Não quero que elas sejam médicas, doutoras, empresárias. I don't care. Porque isso era eu estar a viver a vida delas. Como os meus pais quiseram muitas vezes que eu fosse engenheiro e fui. E agora não sou engenheiro. Formei-me em engenharia. Eu não sou engenheiro. Ok? Mas pronto, existe muita ideia, porque a sociedade depois... Aqui em Portugal, por exemplo, vive-se muito a cena dos títulos. Em Inglaterra, ninguém quer saber nada disso. Mas a Espanha, andas 200 km para o lado, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Aqui eu engenheiro, para aqui engenheiro. Eu não sou engenheiro. Eu sou formado em engenharia. E fui engenheiro durante 5 anos da minha vida. Bum, acabou. Mas isto para dizer o quê? Que
não é muito relevante para mim. Isto pode parecer muito mas não é. O que é que a minha filha vai fazer a níveis profissionais? Mas eu quero que ela perceba que, número 1, ela não se pode limitar por aquilo que ela acha que ela é, porque durante muitos anos eu achei que era uma coisa que eu não sou. E ainda hoje acho que eu sou uma coisa que se calhar daqui a 5 anos, ou daqui a... Não vai ser. Não vou ser. Então a nossa percepção torna-se a nossa realidade. Se eu achar que eu sou isto, eu vou manter-me nesta realidade. Por isso é que eu funciono muito com a visão a longo termo. Estás a perceber? Porque é uma forma de eu trick a minha mente. Porque eu não sou aquilo que eu vivo hoje. Eu sou aquilo que eu posso ser daqui a 10 anos. Claro, então eu quero viver isso agora. Que é para quando chegar lá também já criar outra cena. Claro. Então eu andar sempre mais para lá, mas também aqui. Porque ontem eu vi uma cena nessa palestra, conferência, o evento que eu fui ontem. Pá, marcou-me. Estava lá um senhor, estava a falar sobre autismo, porque a filha também é autista. E aquilo obviamente conectou comigo, claro, porque eu tenho uma filha que é autista. E ele disse uma coisa engraçada, que é: as pessoas normalmente têm, ou estão muito focadas no seu passado, estão com um pé no passado e outro no futuro. E normalmente, quando uma pessoa está com um pé no passado e outro no futuro, sabes o que é que está a fazer? Está a mijar no presente. Exatamente. E é verdade. Porquê? Porque nós estamos sempre a correr. Não, mas o meu problema hoje tem a ver com os meus pais, tem a ver com aquilo que me aconteceu ontem, tem a ver com não sei o que mais. Mas eu agora também, amanhã quero ser rico. E as pessoas perdem o hoje. Yeah? E todos nós caímos nesse erro. Hein? Todos nós. Sim, eu sim, também. Todos. Mas a única diferença é que eu tenho noção disso. E como eu tenho consciência disso, eu trago-me aqui. Por isso é que eu digo, eu não crio expectativas. Eu estou aqui contigo. Não estou aqui a imaginar o que é que isto poderia ser. Estou a vivê-lo. Okay? E estou a vivê-lo a todos os segundos que estão a passar. Claro. E está-se bem. Claro. Então, e o que não quer dizer que já estivemos a fazer planos, já estivemos a ponderar o futuro. A visão é sempre claro, importante. Sim. Lá está, como eu disse há bocado, temos que começar pelo fim, não é? Mas, mesmo quando nós fizemos aquela analogia do GPS, há um ponto de partida, que é onde tu estás agora, para depois poder chegar a um outro sítio. E todo o percurso é tu estás a somar vários presentes, se reparares. Sim. Amanhã vais ter que viver aquele presente, aquelas 24 horas. Agora, a minha questão é, vais vivê-los cá ou vais vivê-los todos no amanhã? Porque tu nunca vives o hoje, então. Estás constantemente nisto. Percebes? E nós todos, em algum momento da nossa vida, caímos neste erro. E é normal. A única coisa que eu digo é: o primeiro grande passo para qualquer tipo de mudança ou transformação é a consciência. Porque nós não sabemos aquilo que nós não sabemos. Eu não sei aquilo que eu não sei. Sim. Não é? Se eu te perguntar assim, olha, Rafael, o que é que tu não sabes? Tu não sabes. Sim. O que é que tu não sabes, não é? Se calhar vais dizer, olha, pá, ainda não sei muito bem marketing, ainda não sei muito bem coisa. Mas tu tens a consciência disso. Tenho. Eu e Descartes. Pronto. Estás a ver? Ou seja, tens a consciência disso, mas há coisas que nós não temos a consciência. Não consegues mudá-las. Então, eu acho que o primeiro passo é a consciência, e se nós tivermos a consciência das coisas, podemos fazer. Então o legado que eu quero deixar para as minhas filhas é isso. Muito fixe, muito fixe. Adel, estamos no final. Eu acho que vamos só jogar só para ver quem ganha, até porque somos os dois, duas pessoas competitivas e, portanto, quem é agora a jogar? Era eu. Sim, o último fui eu. Fizeste uma pergunta. 4. Não. Ai, desculpa aí. Podes também usar isso, lá vais usar coisa. 1, 2, 3, 4. Agora és tu. Agora sai de 2. Mas espera aí, e se me sair de mais do que 2? Não, sair mais do que 2 pode sair 3 e ganhas. Não, sair acima de 2 ganhaste o jogo. Ok. Bem, ganhaste o jogo. Olha, muito obrigado. Foste um ótimo convidado. Obrigado. Eu já sabia que isto ia correr super bem. Nós vamos, sem dúvida absolutamente nenhuma, ter muitas outras coisas para voltar a falar, já temos planos, já temos... E eu sabia que isto ia correr super bem, porque nós temos, lá está, disseste, almas a vibrar na mesma sintonia. Eu acho que é muito isso. E agradecer-te muito, muito, muito pela tua presença, por teres vindo do Porto, propositadamente, para estar aqui connosco. Eu adorei o episódio, espero que também tenhas gostado de estar aqui. Foi uma conversa espetacular. E vou-te pedir para assinares o nosso tabuleiro do Abre o Jogo. Ei! Ok, excelente. Onde? Aqui uma marca, onde quiseres. Onde eu quiser. Pode ser com desenho, pode ser só assinatura. Já tivemos aqui um tag todo street do Michael São Lázaro. Eu vou fazer aqui então. Eu acho que isto é importante. Posso pôr a data? Podes pôr aquilo que quiseres. Hoje são o quê? Hoje são 8 de novembro. Embora isto vá para o ar um bocadinho mais tarde.
Não interessa, mas está marcada a data. Aqui está. Abdel, grande convidado. Espero que tenham gostado também. Voltamos para o próximo episódio. Acompanhem este e vão ver os outros também que não tiveram a oportunidade de ver. Até o próximo episódio. Olha, Excelente. muito obrigado. Muito obrigado. Pá, foi Mesmo, espetacular. mesmo, Foi mesmo, espetacular.